A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Ei pessoal, começa agora o podcast Macaé Delas da TV Câmara. O Macaé Delas conversa com mulheres que atuam no município e nessa edição o papo é sobre saúde bucal. Sou a jornalista Pés Maressa e hoje em especial apresento este podcast Macaé Delas. Você também pode acompanhar outros programas nas redes sociais da TV Câmara, @Câmara de Macaé. Confira ainda as sessões da Câmara, que acontece todas as terças e quartas, a partir das 10 da manhã. Temos também o Jornal 360, que vai ao ar toda sexta-feira no YouTube Câmara de Macaé. Ok? Entra lá, curta, compartilhe. E sem delongas, a nossa conversa hoje é com a cirurgiã dentista, doutora Natália Lopes, especialista em harmonização orofacial. Obrigada por nos receber o nosso convite e conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua trajetória na odontologia. Olá, Marissa, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, da minha trajetória, falando um pouquinho sobre odontologia, sobre harmonização. Então, vamos lá. Eu comecei minha trajetória na faculdade, quando eu iniciei a graduação e eu fiz faculdade na UF de Nova Friburgo. Então, me formei por lá. E no último período da faculdade, antes da formatura, a gente já estava ali naquela ansiedade, eu conheci entrou um professor novo que trabalhava com harmonização orofacial. E ele era pioneiro, A gente está falando aí de 2017, que foi quando a harmonização começou mesmo, a ficar mais conhecida e mais presente nos consultórios. Então, eu conheci esse universo da beleza através desse professor. Aí, formando, ele me convidou a fazer parte de um curso, conhecer mais a fundo, e aí eu me apaixonei. É muito gratificante, trabalhar com beleza, com autoestima. Então, aquilo me encantou, aquele brilho nos olhos que os pacientes demonstravam no final do tratamento era realmente um combustível, assim, muito, muito potente, que me fez mergulhar cada vez mais nesse universo da harmonização. Então, eu não fiz outra coisa. Eu saí da faculdade, já ingressei nos cursos e depois fui para a especialização. E desde então, desde formada, eu trabalho com isso. Você falou que você fez em outra cidade, E como é que você construir uma carreira aqui em Macaé? Como que foi, Foi desafiador, Na verdade, depois da minha formatura, esses cursos eram no Rio, então eu acabei me estabilizando no Rio. E aí foi mais difícil ainda, porque o Rio tem outra dinâmica. Quando eu vim para cá, tava ali no meio ali da pandemia, então já era difícil, um grande desafio. E realmente, assim, foi com o tempo mesmo, eu precisei me associar a uma pessoa aqui que tinha uma clínica de estética e que já tinha credibilidade na cidade, que já era conhecida. Então, foi através dessa parceria que eu consegui me tornar mais conhecida aqui na cidade de Macaé, Eu não faço muito esse marketing digital, então foi o caminho que eu percorri mesmo, de indicações, pessoas que foram me conhecendo através dessa parceira, dessa clínica.
Então, a dinâmica foi difícil porque o fluxo de pacientes no Rio é diferente daqui. Então, eu senti essa primeira dificuldade, né, principalmente durante a pandemia, mas mesmo quando foi voltando, eu vi que era outro ritmo. Você consegue especificar pra gente, assim? Lá era muita gente, eu atendia muitos pacientes. Então, eu tinha um padrão de vida, eu tinha também ali aquela rotina mais puxada. E aqui eu já fui ficando um pouco mais tranquila, assim, minha semana, não tinha tantos atendimentos, eu não tinha tantos pacientes no início. Mas por que você veio para Macaé? Você tem família aqui? Não, então, tenho, mas não foi por isso. Foi por... ficou inviável para mim me manter no Rio ao longo da pandemia. Ah, sim, entendi. Mas eu tinha os meus pacientes e tenho lá, então eu não queria me afastar muito. E Macaé tem um estilo de vida muito parecido com o Rio, né? E eu gosto muito de praia, sol, contato com a natureza, exercício físico ao ar livre. Então eu cheguei aqui e eu realmente me encantei pela cidade. Eu acho a cidade linda, as pessoas me acolheram e eu fui ficando, eu fui gostando. Macaé tem essa característica de ser uma cidade acolhedora. Exato. Eu também não sou daqui, eu sou de Aracaju. E eu amo aqui. Eu amo aqui Macaé. Eu não fui embora mais. Eu continuo atendendo meus pacientes do Rio, vou lá quinzenalmente. Mas assim, eu estou cada vez mais com os pés bem firmes aqui. E gosto muito, gosto muito. Ah, legal, muito bom. Fala um pouquinho também sobre essa harmonização orofacial. O que é, né? O que as pessoas de casa podem entender melhor? Tá. Tem muita confusão, né, sobre isso. Eu vejo que as pessoas ficam realmente perdidas, eu vejo que tem muita informação solta sobre isso e muita desinformação também. Então, vai ser bom aqui agora eu poder esclarecer. Importante. A harmonização orofacial, ela é, antes de qualquer coisa, uma metodologia odontológica de estudo da face. Então, os dentistas, né, na nossa formação, a gente estuda cabeça e pescoço a faculdade inteira, são 5 anos mergulhados nessas regiões anatômicas. E a gente trabalha, a odontologia trabalha com a estética, né? A gente cuida de sorrisos. Então, só que aí essa visão, né, esse trabalho com estética, ele foi para fora da boca, porque a gente tem a face, a gente tem os músculos. Então, a harmonização orofacial é um conjunto mesmo de tratamentos que engloba tanto a parte extraoral, que é a face, quanto o intraoral. Então, muitos pacientes começam na face e depois eu encaminho para um profissional que faz essa parte dos dentes, da estética, né, para acertar sorriso. Então, é um conjunto mesmo, a gente trabalha com vários profissionais, às vezes, naquele paciente. Às vezes, o profissional que põe aparelho, que aí conserta, né, aquela mordida. E isso influencia muito na parte facial, a posição dos dentes, a posição dos ossos. Então, é um complemento, né? O extraoral, a gente trata a pele, a gente trata os músculos também. E essa questão da estrutura mesmo da face, porque o envelhecimento chega para todo mundo e a gente vai perdendo estrutura. Então, tem vários recursos hoje para a gente tratar esse paciente de forma global, não só o dente, mas também a face, né? Tá tudo ali integrado. E é também uma naturalidade, né? Seu trabalho também é formado, base nisso, né? Sim. Como é que é, assim, equilibrar o desejo estético do paciente com os resultados sutis e harmônicos? Isso já foi um grande desafio, porque eu digo, hoje as pessoas já estão buscando mais a naturalidade. Antes, não. Então, antes eu tinha mais desafios sobre isso, mas eu trabalho muito no esclarecimento mesmo, né? Explicando tudo para o paciente, mostrando também resultados que eu tenho de casos que a gente trabalha na naturalidade para mostrar ao paciente como fica bonito, porque é a busca pelo equilíbrio, a gente não quer excesso.
Então, quando a gente consegue equilibrar, a gente consegue reforçar a beleza que já existe no paciente, realçando, né? Não é para mudar, é só para valorizar. Valorizar a singularidade de cada rosto, né? A singularidade de cada rosto, exatamente. E cada paciente é nenhum rosto é igual. E o paciente também tem seus hábitos, estilo de vida, e tudo isso interfere ali no meu planejamento também. Então, é bem personalizado e individual. E as pessoas estão buscando naturalidade. Então, eu acredito que a gente está numa nova geração mesmo, assim, num novo momento da harmonização. Você é pioneira, né, em estética regenerativa em Macaé. O que diferencia esse tipo de tratamento dos procedimentos estéticos convencionais? Então, a estética regenerativa é o futuro da estética. Hoje a gente já consegue reprogramar a célula do paciente. Isso é incrível. Porque antes os tratamentos eram usados para mascarar, né, os efeitos ali do envelhecimento, da flacidez. E hoje a gente já consegue atuar numa camada mais profunda, reprogramando as células. A gente consegue introduzir ali uma informação jovem que aquela célula reconhece e ela volta a funcionar como uma célula jovem. Então, a regeneração caminha de mãos dadas com a naturalidade, porque a gente está agindo em vias biológicas, nutrindo a célula, dando energia para a célula. Então, o próprio sistema, a própria pele, ela vai regenerando de dentro para fora. Então, a gente não quer só mascarar, a gente quer rejuvenescer o paciente de verdade com a regeneração, é a nível celular mesmo. E aí, a partir disso, os tratamentos ficam mais eficazes, os resultados ficam mais naturais e mais duradouros também. Então, é um rejuvenescimento mais progressivo, que a gente consegue reprogramar aquele sistema. E há quanto tempo, assim, mais ou menos, para a pessoa que quiser fazer esse tipo de tratamento? Leva um tempo, não é um resultado imediato. Né, como a gente vê às vezes do preenchimento, que é o procedimento mais conhecido, né, junto com o Botox. Eles já dão um efeito mais imediato. A reprogramação celular, ela esse tempo depende muito do organismo de cada um. Mas ela varia, assim, 1 mês, 2 meses, o paciente já começa a colher os frutos e, como eu falei, é uma melhora progressiva. Então, realmente eficaz, assim. Eu fui para a regeneração porque os meus pacientes, eu via que faltava algo, sabe? E aí eu comecei a buscar alguma coisa que desse um resultado mais real para o paciente. Então, a regeneração eu associo hoje aos meus tratamentos que eu já fazia e os resultados ficaram muito melhores. A duração desse resultado também se prolongou. E mais eficazes, pacientes mais satisfeitos. Então, eu recomendo, assim, não se preocupe com o tempo, se preocupe em fazer o que é o melhor para você, que no momento certo você vai colher os frutos. É um atendimento mais humanizado, não é isso? Sim. Esse atendimento humanizado, ele começa antes da consulta. Eu falo com o paciente desde o primeiro contato, não tem intermediários. Isso me demanda tempo? Sim, com certeza. Mas eu priorizo isso no meu atendimento, porque é sobre saúde, né? Então é outro ser humano ali. Sim. Eu não gosto dessas mensagens automáticas, de colocar outras pessoas intermediando esse contato. Eu trabalho em prol da criação do vínculo com o paciente. Então, legal. Eu fico em contato antes, durante, depois, e tratando aquele paciente ali da forma mais humanizada possível. Pô, legal, que bacana. Aonde que você atende aí pra galera de casa? Já tá querendo saber. Pô, que legal. Eu tô atendendo lá na Vogue Business Center, que fica ao lado do condomínio Vale dos Cristais. Então, é um prédio novo, o consultório é lindo demais e muito acolhedor. É um espaço realmente que as pessoas se sentem bem.
Porque eu imagino, assim, que deve chegar muitos pacientes inseguros, com medo, né? Sim. Como é que você trabalha essa escuta, né? E a confiança também nesse processo? Então, primeira coisa, trazendo muita informação e conhecimento científico para o paciente. Então, eu estou sempre estudando, os artigos estão sempre sendo publicados também, né? As pesquisas. E principalmente no meio da estética, a gente tem muita informação, só que eu vejo que essas informações, como eu falei, por rede social, às vezes não chega da forma correta, chega por partes. Então, a primeira coisa que eu faço é explicar, tintim por tintim, todos os detalhes, para o paciente saber o que vai acontecer e o que ele pode esperar. Em segundo lugar, eu mostro para ele casos que eu tenho de pacientes que alcançaram ali os seus objetivos, né? Mas não para ele se espelhar ou para se comparar, né? Inclusive eu tomo muito cuidado com isso, com as expectativas, né, do paciente. Inclusive ele vendo outros casos gera ali uma expectativa também, mas eu explico sempre que cada caso é um caso, mas mostrar, né, esses resultados também passa confiança, assim, para o paciente que está com medo, que está preocupado. Mas, assim, se de tudo eu ver que ele continua inseguro, que ele continua com medo, não é o momento de fazer. Aí eu recomendo que ele vá para casa e pense, e reflita se é isso mesmo que ele quer, porque eu acho que a coisa mais importante é você saber o que você quer e o que você não quer. Verdade. Né? Ter isso bem claro, assim, na sua cabeça, no seu coração. Sim. Então, quando eu sinto que ele não está certo daquilo, eu recomendo mesmo que volte, que pense e, de repente, se informe mais. Às vezes eu mando até artigos também, às vezes eu mando explicações sobre os tratamentos que eu tenho, né? Apresentações. E aí a gente vai ali conversando, até o paciente ter certeza do que ele quer. Entendi. Você pode citar aqui alguns dos exemplos, assim, do que você mais faz aqui em Macaé? Posso. O que mais as pessoas buscam é o Botox, né? Que eu acho que é o mais conhecido mesmo, assim, o tratamento mais antigo, né? Que todo mundo já faz, que todo mundo já conhece como é. Então, esse realmente é o número 1. E o segundo tratamento que eu mais faço é o preenchimento com ácido hialurônico. E dentro dos preenchimentos, o que eu mais faço é o labial. Então, é realmente um diferencial. Eu vejo que a técnica que eu desenvolvi, o produto que eu escolhi para utilizar, tudo isso voltado para a naturalidade faz a diferença. Porque o paciente percebe que realmente os lábios que eu faço não ficam exagerados, né? Aquele bico de pato. Então, é o preenchimento que eu mais realizo. E, em terceiro lugar, são os tratamentos de pele. Que aí é para estimular colágeno, para rejuvenescer a célula. Laser? Não. Eu não trabalho com essas tecnologias de máquinas. Eu gosto de injetar. Ah, tá. Eu sou injetora. Então, eu gosto desses tratamentos de estruturação da face, né? De até uma escultura mesmo que a gente faz. Eu adoro. Ah, abre parênteses aqui, eu vou lá, tá? Que eu tô precisando. Vai sim. Mas me fala assim, como é que você vê, né, a evolução da odontologia estética e também da harmonização orofacial, principalmente aqui em Macaé, nesses últimos anos? Tá crescendo muito, assim, eu vejo que muitas clínicas novas. E eu vejo que as clínicas, elas vêm, né, cada vez mais equipadas, assim, para responder à demanda do mercado. Então, por exemplo, já tem muitas clínicas nessa pegada da naturalidade, nesse discurso mesmo, né, de menos é mais, que eu acho que é isso que o pessoal está buscando, não só aqui, mas eu realmente fico assim um pouco surpresa com a quantidade de clínicas que eu vejo inaugurando em Macaé, de estética, a estética corporal também, estética facial. E eu acho isso muito bom. Eu acho que a cidade está crescendo, né? E eu acho que tem trabalho para todo mundo, tem paciente para todo mundo também,
porque cada um tem uma metodologia, né, e uma linha ali que a gente segue. Então, às vezes tem um paciente que quer um resultado um pouco mais marcante, então aí não é comigo. Aí tem outros profissionais que eu vejo que são mais alinhados com essa filosofia. Então eu acho bom ter mais opções também para as pessoas em várias regiões, né? Essa região que eu tô, o consultório lá, eu acho que sou só eu que faço harmonização. Mas Cavaleiros está lotado, em Betiba também. Então eu acho bom. Eu acho que o mercado aqui está bem quente para isso. Que bom. Agora, sim, é importante você falar também, né? Como que a pessoa pode escolher uma clínica, né? Confiar naquela clínica, né? Sim. Você pode dizer algumas dicas, assim, para a pessoa que está de casa ficar atento. Opa, eu devo confiar nessa clínica ou não? Com certeza. Primeira coisa é saber realmente aquilo que eu falei, o que você quer, né? Se você quer um resultado mais extravagante, procure uma clínica que faça isso. Porque às vezes o paciente quer uma coisa e ele vai num profissional que tem outra linha. Então aquilo não conserta, né? O paciente não fica satisfeito. Então saber mesmo assim, quem você quer procurar, né? O que você quer? Porque isso é importante na escolha do profissional. Eu acho que o resultado é 50% paciente, 50% profissional. Porque se o paciente está meio perdido, está indo na onda do blogueiro, está querendo fazer o que está todo mundo fazendo... Ou que é o mais barato. Aí ele pode se perder nesse caminho, né? E não ficar satisfeito e ter realmente alguma intercorrência, algum problema. Outro ponto é observar o material que o profissional utiliza. Eu gosto muito de abrir a caixa na frente do paciente para ele ver que está tudo certinho. Não estou reutilizando seringa. Isso é importante estar atento. E qual material? Procurar informação. Se o profissional não te der informação sobre o material que ele vai usar em você, busque informação na internet. Porque tem milhões de marcas e qualidades, né? Eu não voltaria. Se o profissional não falar sobre o material, não voltaria nele, não. O profissional tem que esclarecer, né? As suas dúvidas. É isso, né? Tem que ter porque essa a gente já é meio leigo, né? Sim. Então, tipo assim, a gente tá indo pra uma pessoa que possa explicar pra gente realmente do que vai acontecer naquele procedimento, né? Sim. Eu chegar lá e a pessoa não saber explicar, eu meio que já fico meio desconfiada. É, com certeza, porque tem que conhecer a fundo aquilo, né? Como é que ele vai aplicar em mim, né? Algo que, tipo, é superficial ali, né? É só por causa da grana que vai receber. Sim. Então, assim, sei lá, eu fico muito segura nesses casos. Sim. Tem que observar. E conversar bastante. Conversar, às vezes procurar saber quem fez com aquela pessoa, se foi bom, se não foi. Buscar uma referência. Acho que é por aí. Que aí o paciente vai ficando mais confiante, né? Você teve muita dificuldade aqui em Macaé, desses pacientes? Eu tive dificuldade... Como assim? Qual desses pacientes quais? Não, de chegarem para você, de querer de outra forma. Ah, sim. Já. Inclusive, já tive que não fazer, né? Quer dar algum exemplo aqui? Então, já aconteceu uma vez uma paciente que trouxe a foto, acho que de alguma artista, agora eu não me lembro qual. Mas eu quero essa boca aqui. Mas essa boca é de fulano, né? Não é a sua. Então, aqui ela está inserida num contexto. Tem essa face é desse jeito, essa boca combina com essa face. Aí eu tenho que olhar a sua face, né? Não, mas eu quero essa aqui. Mas então não dá. Porque aí eu vejo que o paciente ele não está querendo realçar o que ele é, a beleza dele. Ele está querendo copiar, ele está querendo ficar igual, né? Ele quer uma aparência e não quer o bem-estar dele. Exato. Seria mais ou menos isso? E se eu fizesse, não ficaria legal. Realmente, assim, né? Tipo, não combina com a face dele. Uma face pequena, olhos pequenos, uma face bem sutil, bem suave, com uma boca grande. Não combina. Essa pessoa era um pouco maior, mas não parecia maior porque estava combinando com aquele contexto, né? De uma harmonização
orofacial ali. Exato, com certeza. Então isso foi complicado, já peguei alguns casos, mas aí eu fui cada vez mais acertando a minha narrativa para evitar esse tipo de coisa, né? Então hoje, por mais que aconteça do paciente querer algo parecido com alguém, hoje eu já consigo conversar melhor, explicar melhor e no final das contas ele acaba confiando ali na minha proposta, né? Ai, que legal, que bom. Sim. A gente está falando um pouquinho também sobre a estética, né? Que a estética também vai muito além da aparência, né? Que na realidade é sobre autoestima, bem-estar. E é isso que também, né? Você também fala muito a respeito sobre isso? Sim, eu vi com o trabalho mesmo o quanto impacta, né, na vida das pessoas se sentir bem fisicamente, né? Você se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que você está vendo. E aí eu fui vendo que as pessoas que tinham, né, incômodos, queriam melhorar algumas coisas e que vieram no meu consultório, eu percebi o impacto daquilo na saúde da pessoa. Às vezes é tipo a ponta do iceberg, sabe? Às vezes você faz aquilo ali e pronto, tipo, abrem várias portas dentro de você para o autocuidado, até para você se posicionar. Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm faces mais infantilizadas, arredondadas, queixo para trás, e aí o paciente não consegue se posicionar. Hoje ela já é uma mulher, mas carrega aquela informação jovem naquela expressão. Então, às vezes eu aí projeto o queixo, projeto a mandíbula, desenho aquela face. E aí a pessoa, aí sabe, é uma avalanche, assim, aí daqui a pouco tá assumindo o próprio cabelo, cacheado, aí daqui a pouco tá se sentindo super bem mesmo na própria pele, para ser quem é, para se expressar como é, e aí a saúde melhora e autoestima, tudo mais. E também porque eu vi que através da estética regenerativa, a gente estuda muito o fenótipo do envelhecimento do paciente, que é a genética, que é a epigenética também, ou seja, em qual ambiente aquele paciente está inserido. Ele fuma, ele bebe água, ele se alimenta bem, ou dorme mal, faz exercício. Como que é, né, aquele ambiente que ele vive, o que ele faz. E aí eu vejo que às vezes o procedimento muda tudo. A pessoa às vezes não está se cuidando, aí faz alguma coisinha que já dá uma melhorada e já melhora todo o resto. E realmente tudo influencia. A saúde vem em primeiro lugar. Se você não está saudável, se a sua pele está inflamada, seu sistema está contaminado com muitas toxinas, seu resultado não vai ficar o melhor que poderia ficar e não vai durar tanto tempo. Então, tudo realmente um sistema que eu explico sempre para o paciente isso. A sua saúde vem em primeiro lugar. A sua pele saudável, ela vai ficar bonita. Mas isso entra também a nutrição, né? Também, com certeza. Alimentação, água, sono. E hoje, nesse mundo corrido, tudo isso está sendo muito negligenciado, né? Então, eu sempre incentivo o paciente também nesse caminho aí do autocuidado, do bem-estar, porque eu explico para ele, tá conectado. Não tem como ter estética sem ter saúde. Então, você vir aqui fazer um procedimento é o primeiro passo, mas você tem que estar disposto realmente a fazer uma transformação na sua vida, né? Então, é uma via de mão dupla. Entendi. E a gente precisa também inserir na nossa vida, cuidar da nossa saúde, né? Com certeza. É difícil, mas hoje em dia eu acho que é necessário. Eu até, na pandemia, né, eu me desenvolvi um pouco mais, assim, nessa questão da saúde integral. Porque eu fui vendo isso, que está tudo interligado. As emoções influenciam na sua saúde física e tudo mais. Então, eu inclusive fiz uma formação de yoga, eu sou instrutora de yoga. Ah, que legal! E uma outra terapia também que eu me formei foi barras de Axis. Quer explicar?
São alguns pontinhos na cabeça que a gente toca para fazer uma descarga elétrica mesmo, de pensamentos, crenças, que aquilo já não funciona, não ressoa com você. Então a gente consegue liberar essas tensões, estresse, ansiedade. É muito bom para isso e inclusive a neurociência já comprovou realmente a ação dessa terapia, né? Então eu gosto muito de associar terapias integrativas no meu atendimento, justamente para incentivar o paciente a olhar para tudo isso também. Então, eu gosto de dar alguns mimos, por exemplo, uma consulta de terapia floral para cuidar das emoções, uma aula de yoga para respirar com mais consciência, voltar para o corpo, acalmar um pouco a ansiedade. Aí, no consultório, eu faço exercícios respiratórios com os pacientes antes do procedimento. Eu tenho agora esse ano um projeto para desenvolver de foco mesmo, né, nas mulheres. Então, eu trabalho com mulheres, 99% dos meus pacientes são mulheres. Então, eu percebo que é legal a gente reunir. Então, eu vou propor um encontro por mês para as pacientes se reunirem, a gente se reunir e poder falar sobre o ser mulher, como que a gente lida, né, com tudo isso. Os desafios. E compartilhar ali o processo de cada uma, eu acho que vai ser muito importante, dar voz, né, para as mulheres. Eu tenho essa intenção de criar esse grupo terapêutico com as minhas pacientes. Pô, legal. Quando você criar, volta aqui pra gente querer saber como é que funciona, né? Quantas mulheres já estão ali envolvidas no grupo, né? A melhora também na vida de cada uma delas, né? Sim. Pô, legal. Podia até trazer também, já tô pensando aqui, pode trazer uma outra pessoa também que participe também do grupo. Inclusive, eu tenho uma terapeuta, já é minha terapeuta desde quando eu mudei para Macaé. E ela trabalha comigo, né, nessa linha, então eu dou às vezes massagem, ela é massagista, e eu dou alguma massagem para o paciente, às vezes pacientes que já estão comigo há muito tempo, né? Então eu vou dando esses mimos assim para ajudar o paciente a entrar nesse movimento de saúde, bem-estar e tudo isso integrado, né? Corpo, mente, emoções. Pô, que legal. Bem bacana. Caramba, pô, esse atendimento humanizado transforma nossas vidas. Eu confesso que no início tive uma resistência, assim, eu via que os pacientes não queriam, eles queriam só o botox, só o preenchimento. Mas é aquilo, né? A gente vai sempre falando, conversando, e eu também vi que eu firmei o pé nesse caminho, né? Nessa filosofia, e as pessoas que valorizam isso foram chegando. Então, hoje eu já consigo dar esses presentes e as pessoas gostam e vão e fazem. Então, antes não. Então, teve essa diferença. Eu acho que o público foi sendo atraído mesmo para mim, de acordo com a minha ação ali, né, naquele campo. No início foi difícil, agora as coisas estão mais fluidas. Entendi. E para esse ano 2026, que a gente está no início, né? Como é que você vai ver, provavelmente, várias pesquisas em respeito também da harmonização orofacial, mas tem alguma novidade já que já está chegando agora, assim? A regeneração. Realmente, como eu falei, é o futuro da estética. Outros países já estão com isso mais avançados. Então, por exemplo, a minha professora, né, dessa parte de regeneração, ela participa de muitos congressos no exterior, então eu vejo que lá eles estão desenvolvendo produtos que seguem a linha dos produtos que ela está desenvolvendo aqui. Então, realmente é o futuro, porque é o que realmente vai funcionar, entendeu? A gente reprogramar a célula para que ela fique jovem, para que ela fique saudável, aquele ambiente fique desinflamado e responda bem aos tratamentos. Então, é isso, assim, que eu acho que esse ano vai bombar. Entendi. E falando nisso, fala um pouquinho aqui, né? Deixa uma mensagem para quem busca beleza, mas sem abrir mão da naturalidade, né? E da saúde também, que é o principal. O que eu poderia dizer, assim, primeiro eu quero
Posso mudar um pouquinho, assim, essa Pergunta? minha mensagem? Ah, claro. Porque a primeira mensagem que eu queria deixar, que eu vejo que os pacientes estão muito realmente desinformados sobre a harmonização, eu queria deixar essa mensagem. Não precisa ser exagerado. A harmonização não precisa ser assim. Dá para fazer de um jeito mais natural. A gente tem produtos mais naturais, que não volumizam, técnicas também, formas de fazer, né, que fazem aquele realce, não mudam a expressão do paciente, não mudam a característica. Então, existem formas de fazer. Porque eu vejo que as pessoas têm um certo preconceito, assim, harmonização, tá todo mundo igual. Inclusive, eu sofri um pouco de preconceito. Teve uma época aí que estava muito forte isso, né? Memes para lá e para cá, muitos casos realmente de desarmonização. Erros, né? Sim, erros também. Então eu vejo que as pessoas criaram uma definição errada para isso. Então uma vez uma pessoa me perguntou, um garçom, você faz o quê? Porque ele trabalha na pizzaria do meu irmão. Eu falei, harmonização facial. Aí ele riu na minha cara, assim, tipo, piada, sabe? E aí eu fui vendo que isso realmente estava tomando uma proporção muito grande, né? Das pessoas terem essa repulsa pela harmonização. E eu vejo os meus casos e de outros profissionais também que dão certo, que ficam incríveis. Então, assim, dá para fazer de um jeito mais natural. Não deixe de se cuidar, não deixe de fazer algo que te incomoda, né? De resolver algo por preconceito, por achar que aquilo não é para você ou que vai te mudar. Não necessariamente. Não. Às vezes também é falta de informação, né? E esses casos que ficam aí na mídia também, né? Que realmente assustam. Eu também fico assustada. Mas eu quero dizer isso, dá para fazer de um jeito natural, respeitando as características e a singularidade de cada um. Então, busque informação e busque um profissional que está alinhado com o seu desejo. Isso é muito importante. E outra mensagem mais a ver com o que você perguntou, essa questão da saúde é realmente assim, o que vem primeiro. Então, a mensagem que eu deixo é isso, assim, o procedimento estético é a ponta do iceberg. Você precisa se cuidar de dentro para fora, né? Não só de fora para dentro. Então, e eu tenho um livro, uma vez eu li, até de yoga, que o mestre falou assim, quando você está incomodado, quando tem algo no seu externo que está ali, né, puxando a sua atenção toda hora, você não consegue olhar para as outras coisas dentro de você, você fica naquilo ali. E quando você resolve aquilo no externo, você consegue se voltar para o interno, tipo, para a saúde. Então, é o que eu falei, às vezes um procedimento vai salvar a sua vida, assim, realmente, de fato. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que têm muitos problemas com a aparência, busque resolver isso, busque resolver, porque depois tudo vai melhorar e a saúde vai florescer, com certeza. Obrigada, doutora Natália. Nós estivemos aqui, conversamos, né? Nós conversamos agora com a doutora Natália, ela é cirurgiã dentista e também especialista em harmonização orofacial. Vocês também podem acompanhar, tá, gente? Você de casa aí pode acompanhar outros podcasts, nossas redes sociais, @Câmara de Macaé, acompanhe lá. Veja também as sessões da Câmara de Macaé, que acontece todas as terças e quartas a partir das 10 da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Câmara de Macaé. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada. É isso, gente. O podcast Macaé Delas fica por aqui. Um abraço para você, que Deus abençoe esse nosso ano novo. Amém. Diretor, vira a câmera do meio pra gente dar o nosso tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.
A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.